nos colocar de pé. Vamos estar orando nesta manhã abençoada, em que nós já tivemos esse momento juntos, momento de compartilhar, glória a Deus, esse café maravilhoso. Agora vamos estar apresentando ao Senhor nessa manhã um culto vivo, racional, porque nós sabemos, o que nós estamos fazendo aqui, sabemos o que queremos, e isto é um culto racional, Não é algo que estejamos fazendo para cumprir com nossas obrigações cerimoniais e litúrgicas, Mas é algo que fazíamos com alegria, todas as manhãs de domingo, e é isso que tem abençoado a nossa vida, é isso que tem nos colocado aí no centro da vontade do Senhor. Pelas coisas que nós temos visto o Senhor agir na nossa vida, nós podemos estar certos de que Ele está conosco, Ele está nos abençoando, e é isso que nós precisamos, amém? Vamos orar então, vamos agradecer, vamos entregar este culto à direção do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, eu te louvo nesta manhã, Senhor. Te louvo, te agradeço pela beleza da santidade do Senhor, pelo amor do Senhor para conosco, pelo que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para mais uma vez ouvirmos a Sua palavra, para mais uma vez, ó Deus, levantarmos a Ti a nossa oração, meu Pai, para apresentarmos ao Senhor, ó Deus, um louvor verdadeiro, Pai querido. Não, ó Deus, um louvor profissional, não uma música profissional, mas apresentarmos ao Senhor, ó Deus, aquilo que realmente, ó Pai, sentimos, aquilo, ó Deus, que nos alegra, aquilo, ó Deus, que contemplamos, ó Deus, como perfeita e agradável vontade do Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo nesta manhã, ó Deus, e todo o trabalho que aqui fizemos. Que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui reunida, aquelas que porventura estejam a caminho, aquelas que vão passar, ó Deus, aqui e ouvir os fragmentos desta palavra, sejam abençoadas, fortalecidas e atraídas pelo Teu Espírito, ó Deus. Aquelas que vão ouvir esta mensagem no vídeo, aquelas que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar. O Senhor conhece, ó Deus, cada necessidade. Abençoa, meu Deus, nesta manhã, nossa irmã Fátima na sua viagem, esteja ali, Senhor Deus, abençoando o propósito da viagem, abençoando a nossa irmã Cecília e toda a família, o irmão Michael, família, e todos os demais irmãos, ó Pai, que não têm podido estar aqui com mais frequência, mas o Senhor conhece as necessidades de cada um deles, e nós, ó Pai, que estamos aqui, ó Deus, frequentemente, que o Senhor continua nos dando força para continuarmos, porque tem sido valoroso, tem sido maravilhoso, ó Deus, e nós queremos estar aqui, Pai, unidos para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para somarmos, ó Deus, em oração com cada um dos nossos irmãos, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, onde nós estivermos, Senhor, nossa família, nós possamos ser a luz que o Senhor deseja que sejamos para essa geração. Então, meu Pai, colocamos tudo em Suas mãos, pedimos o Seu controle, pedimos a ação do Senhor nessa manhã, sobre a palavra, meu Pai, recebendo também a oração que nós fazemos, Pai, recebendo o louvor e todas as demais coisas que aqui, ó Deus, forem feitas, sejam para glória do Teu santo nome, é o que nós pedimos, oramos no nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã maravilhosa, fresquinha, oh glória. Vamos agora no calor do Espírito aquecer os nossos corações, amém, pastor. Amém, igreja? Glória a Deus. Oh, bom dia, que dia abençoado, né? Todos felizes, satisfeitos, bem alimentados fisicamente. Agora vamos para a parte espiritual, amém? Vamos agora fechar, dar o acabamento. Fala comigo, amém?
Meu
liberando muito a chuva nesse lugar, nunca nossos corações. Amém? Maravilha! Glória a Deus, meu irmão. Amém? É o que nós desejamos, né? Que o Senhor nessa manhã venha inundar os nossos corações com a esperança, com a alegria, os frutos do Espírito, né? Que possamos inundar o nosso ser com esses frutos maravilhosos do Espírito, para assim também produzirmos, né? Porque assim já produzimos, e assim também colocarmos essa alegria, colocarmos as pessoas à nossa volta com o mesmo desejo de produzir estes frutos. Glória a Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, né, teremos um tempo muito proveitoso em nome do Senhor Jesus, mas eu quero compartilhar com vocês o dilema, né, que o ser humano ele vive. Eu poderia intitular essa palavra, posso intitular essa palavra a partir da pergunta no texto que nós vamos ler, Romanos 7, 24. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, ele faz algumas colocações que nós vamos falar um pouquinho hoje, inspirado nessa escrita dele aos Romanos, onde aquele homem experimentado em muitas coisas, ele pôde deixar para nós esse que fez a diferença tanto para o tempo, né, ali da velha aliança, quanto para nós, principalmente hoje na nova aliança, quando ele recebe a Jesus, ele realmente se enche do Espírito, se enche com palavras de sabedoria, e ele, só da nossa Bíblia, né, ele faz ali um terço dos escritos que são registrados e deixados para o nosso conhecimento. E nesse capítulo 7, eu sempre gostei muito dessa palavra, e eu acredito que nós chegamos, né, a nossa comunidade cristã Formosa a partir dessa inspiração, porque eu sempre achei esse texto de Paulo maravilhoso, porque confronta o ser humano, confronta a nossa natureza e ao mesmo tempo nos deixa com um choque de realidade, para que nós não sejamos os hipócritas do passado, nem os hipócritas do presente, mas que nós possamos adorar ao Senhor, que nós possamos crer em Jesus de uma maneira correta. E Paulo, ele começa o texto, né, que é o título que nós vamos trazer essa mensagem: quem me livrará? Romanos 7, versículo 24. Glória a Deus. Quantas vezes, diante de problemas, nós fazemos essa pergunta, né? Quantas vezes o ser humano faz essa pergunta? E infelizmente, quando as coisas estão bem ruins, porque talvez se nós fizéssemos essa pergunta num momento de tranquilidade, de paz, a gente poderia achar caminhos bem melhores. A gente ouve muito falar, principalmente no trabalho, planejamento, né, que muitas vezes eu particularmente tenho um pouco de... fico um pouco ansioso quando escuto, um pouco resistente, um pouco reativo, a melhor palavra, porque a gente sabe que muitas vezes é apenas falácia. Dificilmente nós vemos alguém que se fala, né, no planejamento, ele realmente trazer uma execução legal, com um pensamento legal, mas normalmente são palavras para manipular as pessoas em volta, né? A gente vê isso aí com muita frequência. Mas a gente poderia mudar muita coisa se realmente nós fizéssemos essa pergunta antes dos problemas, antes da dificuldade, porque nós poderíamos, com a cabeça fresca, fazer melhores escolhas, buscar caminhos caminhos melhores, né, para a gente chegar aos nossos objetivos. Mas infelizmente nós pagamos para ver, nós entramos pelo caminho e aí
enquanto estamos andando, nós vamos tentando arrumar, né, a situação. É claro que até um piloto de avião que não tem muitas alternativas no ar com o equipamento que ele está lá, o avião, né, ele tem que fazer correções no seu mapa, né, no seu plano de voo, mas correções com sabedoria, com conhecimento, com destreza, para que ele não tenha resultados ruins, né? Mas o melhor mesmo era a gente pensar, a gente saber, dominarmos o que estamos fazendo, e nada diferente, né, do que seria se o ser humano, nós, a humanidade, tivéssemos desde o princípio dado ouvido ao Mestre, dado ouvido ao Pai, dado ouvido ao nosso Deus. Mas ainda sempre tem solução, sempre tem, e aí é que o ser humano, o que o ser humano faz, é buscar essa solução na hora que ele está no problema. E aqui não é muito diferente, porque nós já estamos envolvidos em toda essa situação após o pecado original lá. E aí nos resta clamar pelo Senhor, nos resta perguntar, nos resta saber o que fazer. Então muitas vezes nos deparamos com essa pergunta, nós, pessoas ao nosso lado, pessoas diante de nós, e precisamos realmente saber como nos portar, como reagirmos a essa questão. Versículo 24 do capítulo 7. Oh, glória a Jesus! Que situação terrível esta em que me encontro! Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Oh, glória a Jesus! Quem me livrará do corpo desta morte? A sua versão, um pouco diferente, ela diz o seguinte: glória a Deus. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aí, apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo não era nada modesto no início, ou até mesmo a gente vê algumas palavras dele ali, né? A gente vê que ele tinha um zelo muito grande pela lei. Você que já teve a oportunidade de estudar o apóstolo Paulo, de estudar as cartas, de estudar a vida dele, né? Era um homem que, diferente do que alguns pensam quando não aprofundam na história, o apóstolo Paulo é um homem muito mau. Na verdade, a igreja cristã tinha essa ideia dele. Paulo ainda inspirava medo quando ele se converteu, porque a igreja cristã, os cristãos, como já começavam a ser chamados, os seguidores de Cristo, tinham medo daquele homem, porque ele pegava cartas com as autoridades da lei e perseguia aqueles que se diziam cristãos e os levava à morte. Como ele mesmo disse, ele estava presente na morte ali de Estevão, que foi apedrejado, e ele não agiu. A Bíblia diz até que as roupas de Estevão foram lançadas aos pés dele, e a capa, né, o manto foi lançado ao pé dele. Ele estava ali e ele não tomou parte para defendê-lo, porque ele estava ali realmente para ver a execução daquela sentença. E ali ele corria atrás das lideranças, né, que naquele tempo se manifestavam por Jesus Cristo, porque eles acreditavam na lei como era ensinada pelos sacerdotes, pelos fariseus,
pelos saduceus. Paulo, ele diz que era fariseu. Então ele tinha prazer no que ele fazia. Isso é interessante entendermos. Não vamos estar aqui aprofundando em Paulo especificamente, mas é interessante para nós contextualizarmos, né? Entender em que momento essas coisas aconteceram e vão acontecer agora. Mas chega esse momento quando ele, transformado, quando você vê que ele era um homem tão duro que precisou do próprio Jesus. Avalie isso, que muitas vezes nós não pensamos, né? Talvez se um outro homem fosse estar com ele ali, ele teria matado essa pessoa. Não sei. O próprio Jesus achou que precisava falar com ele. E ele literalmente caiu do cavalo, né? Cai do cavalo e Jesus pergunta a ele, né? Por que ele o perseguia? E ele tem aquele encontro, tem aquela mudança, e ele realmente deixa de ser um perseguidor para se tornar um perseguido. E diante já do seu conhecimento sobre Deus, ele passa por uma transformação e ele agora conhece o Filho de Deus. O Filho de Deus que vai ser, desde já, né, dando já um spoiler, porque nós já sabemos, é a resposta dessa pergunta. Ele começa a conhecer então o Filho de Deus e ele se transforma. E ele, nessa ocasião, ele faz essa declaração diante de algo que nós vamos ver aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós poderíamos também fazer essa pergunta em alguns momentos, mas não é uma pergunta que nós temos que fazer no sentido deprimente. Não. Na verdade, a religião até coloca muitas pessoas nessa situação. Mas nós, aqui na comunidade cristã Formosa, estamos sendo tratados pelo Espírito Santo para nós reconhecermos o nosso verdadeiro lugar e para nós crermos de maneira correta. Irmãos, mas Márcio, tem gente crendo de maneira errada? Tem. Mas eu glorifico a Deus que aqui, cada domingo eu venho recebendo, eu venho vendo, e nós não fazemos aqui um culto especial como é feito em muitas outras igrejas de doutrina. Culto de doutrina. O que é o culto de doutrina? É você sentar ali e eu, o irmão Amarildo, o irmão Flávio e a irmã Rosana chegar e falar contigo assim: ó, a partir de agora é assim, tem que ser assim. Você está errado de fazer daquele jeito, tem que fazer do outro. Você não pode andar assim, você não pode falar assim, você não pode rir assim. O caboclo chegou, pode controlar até o jeito que a pessoa ri. Nós aqui, aí eu tenho certeza que se alguém vir a gente aí, Flávio, rindo da maneira que a gente ri aí, esse irmão aí, não sei se você é crente mesmo não. Tem, porque tem controle da coisa. Nós não agimos dessa forma, mas eu glorifico a Deus, porque domingo eu estava aqui refletindo sobre isso, nos últimos domingos, né? Estava refletindo sobre isso dia de semana. Irmão, de coração, a mensagem aqui para mim não morre aqui depois que eu saio, não. A gente brinca e a gente fala ali, brinca de futebol. Agora falar de futebol ultimamente não está sendo muito legal, né? Com alguns, mas vamos lá, a gente brinca, a gente zoa e tudo. Mas não pense em vocês que morreu a história, morreu a conversa, morreu a palavra. Eu, pelo menos, tenho. Primeiro que quando eu vou para casa, eu ainda vou trabalhar. E às vezes eu tenho que ouvir o culto. O Flávio, por exemplo, o dia dele ali, me fez ouvir o culto tudo de novo. Porque ele, tira isso aí, ó, pum. Tira aquilo aí, pum. Eu falei, meu Jesus do céu, não tem como anotar, porque ele não sabe exatamente o horário que vai estar lá. Então eu tive que ouvir tudo de novo. Brincadeira, né?
Mas é assim, e durante a semana, porque aí eu vou acompanhando, vou vendo qual foi as reações, e vou às vezes revendo alguma coisa, e eu tenho por hábito mesmo do devocional, e às vezes eu estou lá vendo uma coisa, porque eu ligo até as coisas, irmãos, que o pessoal fala aí, mundana, é do mundo. Ontem eu estava vendo uma situação lá, que a pessoa criticou, né? Criticou algo, esses memezinhos aí, né? Criticou algo e a pessoa lá no comentário, que muitas vezes os comentários é mais legal do que o que está lá, e vai dizer: olha, a primeira coisa que você tem que fazer, você está achando que aquilo ali é do mundo, é você parar de ver as redes sociais, parar de ver tudo, porque o sujeito é hipócrita, né? Ele critica aquilo que ele está dentro e ele não consegue perceber. Mas isso aí é o que? Religião. E aí, eu tenho por hábito devocional, eu tenho por hábito, como eu ia dizendo, se eu estiver vendo lá uma série que para você às vezes pode não ter nada a ver, eu consigo, e é isso que nós temos que fazer, a vida tem que ser isso, porque no trabalho, no lazer, em tudo, você tem que trazer Cristo para a sua vida. Tem que trazer. Então, por isso que a Bíblia fala, se tem alguma coisa boa, nisso pensar. Então tem algumas coisas que não tem jeito de você ver não, porque senão você vai falar assim: o pastor Márcio falou aqui, tem lá no filme, na série, ele procura ligar e ele acabou vai ver uma coisa que não tem nada com nada. Eu estou falando aquelas coisas que tá para você aproveitar algo, né? E aí algo acontece lá, você traz aquilo ali para o seu dia a dia, para o seu contexto, e busca uma mensagem para te fazer refletir sobre aquilo. Então nisso aí a gente vai conseguir, né? É nisso que a gente vai vendo Deus falar conosco. E aí isso vai também ser refletido lá no trabalho. Lá no trabalho a mesma coisa, porque tem gente que, eu não sei se alguém já foi de igreja assim, eu já tive, tudo que eu passei hoje eu entendo porque que foi. Você vai ter aquele figurão, todo mundo deve ter tido um figurão ou uma figurona, um homem ou uma mulher, que era assim, quando o troço chegava na parte que era difícil, os argumentos, Deus me falou. Como é que você vai rebater com isso? Deus não falou, Deus me mostrou, é isso e acabou. Vocês nunca me viram falar dessa forma, não vão ver. Porque Deus fala comigo, vocês já viram falar que Deus fala comigo? Sim, mas como que Deus fala conosco? Comigo, por exemplo. Inspira, mostra. A Bíblia nos diz que quando a profecia se cumpre, aquilo ali é a verdade. Quando algo que Deus te fala se cumpre, é a verdade. Quando algo que você precisa fazer, né? Eu acredito que isso já tenha acontecido aí com o Flávio, com a Marilton, comigo, com a professora, com o irmão Geraldo lá no trabalho dele. Sabe o que é? Essa semana eu vi isso várias vezes. Sabe o que é você falar de alguém e aquele alguém aparecer? Sabe quando é você falar sobre algo e aquele algo acontecer? Sabe, é isso. Sem ter chance de alguém ter colocado as mãos, sem ter chance de ser o inimigo, porque a ação é contra ele, então não pode ser ele que fez. Isso é Deus. Isso é Deus. Quando você sabe que isso não vai dar para me fazer, né? Os irmãos que lidam com equipamento, mas de repente, do nada você vê uma peça que você é familiar e você fala: peraí, agora eu liguei as coisas, pum, e o troço, a luz aparece. Isso é Deus falando. Não é eu chegar aqui e falar assim com você aqui amanhã: olha, Deus me mostrou isso, e tal, papapá, boto medo, parece que eu sou o supra-sumo daqui do lugar, e ninguém vai ter coragem de falar: vou brigar com Deus. Deus falou com ele, Deus mesmo, e pronto. E é assim que muitos líderes gostam de fazer com que os outros pensem. Isso aí é religião. Mas aqui na nossa comunidade eu tenho sentido com alegria que Deus tem colocado no coração de cada uma das pessoas que tem trazido a mensagem aqui, qual é o momento que nós estamos vivendo, o que muita gente detesta falar, o que é a graça de Deus, o que é o Evangelho da graça, o Evangelho da graça que muitos criticam.
que não é você ser bonzinho, fazer o que quer, fazer errado, não. O Evangelho da Graça é Cristo como centro de tudo, e não o eu, não o braço da carne, e os resultados serem a partir da minha fé em Cristo, e não porque eu sou bonzinho para Cristo. Oh, glória! E eu estou vendo isso aqui nas mensagens e eu me alegro, porque o Espírito Santo vem conduzindo a nossa comunidade na missão para a qual ela foi criada, que não foi minha ideia, mas foi inspiração do Senhor. A porta chamada Formosa, o Evangelho que Cristo abriu e falou hoje, né? Ali ele diz, né, que hoje o Espírito de Deus está sobre mim para divulgar que as pessoas que estavam na treva não estarão mais, para libertar, para chamar os perdidos, até o ponto que ele fecha o livro, o ponto que os religiosos continuam falando que é a parte da condenação, mas Jesus fechou, porque ainda não é esse tempo. É o tempo de você falar, é o tempo de você chamar, não é o tempo de condenar, não é o tempo de criticar, não é o tempo de fechar as portas, é tempo de atrair e deixar com que aqueles que não tenham temor, não tenham respeito, não têm fé em Cristo, eles naturalmente procurem o seu caminho, como Judas, aquele que estava à mesa com Cristo no dia da ceia, e Jesus fala: vai lá, faz o que você tem que fazer. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus continua a falar. É o mesmo Jesus que ele opera de forma que, como eu creio fielmente, aqueles que saem do nosso meio, sair mesmo, estou falando aquele que falta, aquele que não pode vir um dia, mas aqueles que saem porque eles não se sentem parte, saíram de nós porque não eram de nós, né? Porque é impossível, como diz ali no Salmo 1, né? O justo, ele não consegue, o ímpio não consegue ficar sentado na congregação dos justos. Aí mais uma vez, o justo, quem é o justo? Porque nós somos certinhos, porque nós somos bonzinhos. Quem me livrará? Pelo contrário, miserável homem que sou, dizia Paulo, um homem que nós respeitamos, um homem que eu admiro, apesar do que foi, o que ele se tornou, um homem que podia dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Virá e fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nossa condição humana deseja a libertação da condição que está da nossa condição que está devido às nossas escolhas. Isso que Paulo fala, mostra claramente, devido à nossa escolha errada, que nos afastou do alvo, o pecado original. O que é o pecado original? Eu creio que alguns já viram filmes, já viram histórias, já viram várias coisas com esses títulos, com essa mensagem: pecado original. Muitos tratam o pecado original como sexo, como o amor entre o homem e a mulher, mas não foi isso. A história não era sobre Adão e Eva terem estado juntos ali naquele momento, numa condição de intimidade. O pecado original não foi esse. O pecado original, eu entendo que foi a rebeldia do homem, quando Deus falou com o homem e com a mulher: de todas as árvores de todas as árvores do jardim, como? Mas da árvore que está no meio, a árvore da ciência e do conhecimento, esta não. E aí, não vamos entrar na filosofia, mas você pode filosofar aí: por que Deus fez isso? Por que Deus fez essa árvore? Porque Deus, irmão, é Deus, Ele é soberano, primeiro. E segundo, que Deus não nos criou para sermos meros robozinhos,
Ele quer que eu e você façamos escolhas. Então, se aquela árvore não existisse e nós hoje estivéssemos ali no paraíso, seríamos talvez como os anjos que foram criados para adorar a Deus. E mesmo eles, dentre eles ainda teve um terço que se rebelou, Mas a rebeldia foi essa: ouvir a serpente e comer aquela fruta do conhecimento da ciência do bem e do mal. Eu já falei aqui que isso é o que continua sendo feito, O pecado continua. Você não pode jogar a culpa em Eva, muito menos no Adão, porque continua, porque nós ainda continuamos comendo esse fruto da ciência do bem e do mal. Porque ao invés de crer em Cristo, nós queremos saber por que isso, por que aquilo. O que tem no lado oculto da lua? O que tem do lado oculto da lua? O que tem em Marte? O que tem não sei aonde? Você não contenta em receber o que Deus tem para você, como nós ouvimos nesses últimos domingos, e eu fui abençoado com palavras como essas aqui. Você não contenta em fazer como o pássaro que acorda de manhã e ele sai à procura do seu alimento. Você não contenta de ser como, como os lírios, que a Bíblia diz que nem Salomão, o maior sábio, o homem mais rico que existiu, e tem historiadores que já fizeram história, se Salomão hoje, se tudo que Salomão tinha, se as riquezas de Salomão hoje fossem contadas, era mais do que a do bilionário aí do momento, era maior. Mas se Salomão, tem, como é que chama aquele negócio que vocês assistiam lá, daqueles bichinhos que voltavam no tempo? Voltavam no tempo, esqueci o nome lá do book, mesmo assim, lá tem uma historinha que se Salomão viesse lá na sua casa, e visse aquela TV do tamanho da parede lá, ele ia falar assim: caramba, esse homem é mais rico do que eu, porque não tinha. Olhar o carro do Amarildo, caramba, eu andava de cavalo, eu andava de charrete, olha o carro, olha esse negócio deles, telefone, que é isso aí que vocês estão? Ele ainda ia achar que nós somos mais ricos do que ele. A questão da relatividade, tudo é relativo. De repente você virar aí um milionário, não vai te fazer tão feliz como você dizer hoje: para de besteira, mas pelo amor de Deus, fala para mim então, para mim, que eu falo a verdade. O cafezinho igual nós tivemos aqui de manhã, se você estivesse na casa de um rico, não tinha não. Tinha? Quem já teve oportunidade? Eu já tive oportunidade de servir com meu pai, ia lá nas coisas de rico. Primeiro que é que esse trocinho tudo. Você pergunta ao André, que vai estar aqui com a gente no dia, como é que o rico come? Esse negocinho, não sei o que, passa lá. Aquilo não mata fome, é ruim. Agora nós é com abastança, é comida gostosa. Vocês perderam, Vou te falar, ainda tem um pouquinho ali. É pão, é mussarela, hoje parecia um hotel aí. Agora, quem já teve a oportunidade de ir numa festa de rico? Passa fome, misericórdia. Num restaurante de rico. Uma vez, não era bem de rico, mas uma vez eu fui num restaurante na Correria, ali, há muitos anos isso, era na Espírito Santo, muitos anos mesmo, tá, gente? Eu fui lá, comi. Muitos anos que eu não fui, não. Isso aí eu trabalhava ali perto, eu precisava comer na rua, porque aquele dia e tal, ficou até tarde, fui lá comer e depois saí com fome. Quando eu vi aquele prato lá, eu falei: misericórdia. E era caro ainda, quando fui ver o preço. Nunca mais eu voltei nesse tipo de lugar. Ainda pesa aquilo ainda, caro. E quando você vê, não é possível, dá pra fazer a compra de mês, um negócio desse, bobeira de semana, exagero, Você vai num lugar que você vai, que pesar. Eu só vou num lugar se falar assim: sirva-se à vontade, beleza. Aí vou lá, arrumo aquele prato legal, do jeito que você quer. De arroz? Não, que arroz?
Isso aí é a Vanessa que gosta, foi lá num lugar bonito, legal, vai botar arroz no prato, botar. Que é isso? Eu fui num lugar uma vez com o chefe meu lá em Belo Horizonte, na volta a gente voltou, eu acho que chamava chefão. Eu comi até salada, mas não é essa salada que a gente come em casa, não. Alface com tomate, não. Quando eu olhei, existe isso, meu Deus do céu. Aquilo no teu prato de salada, de carne, de não sei o quê. Arroz com aquele pouquinho que a gente está acostumado. Mas assim, tá falando de comida, não sei o quê. Não, eu estou só trazendo exemplos para a gente quebrar o gelo aqui e trazer a realidade. E é o que acontece, é o que muitas vezes nós confundimos as coisas, nós erramos o alvo. Aqui o que aconteceu com Adão e com Eva foi que eles erraram o alvo. Hamartia, o pecado, é isso. A origem, o significado de hamartia, que é o pecado, o estudo disso, é errar o alvo. As pessoas ficam tão preocupadas com isso aqui, com aquilo ali, tal. Tudo isso que acontece é porque errou o alvo. O alvo era o quê? Comer de todas as frutas. Irmão, você pensa bem, você tem um céu estrelado para você acertar, você quer acertar aquela estrela que não pode. Rebeldia. É isso que afastou a humanidade de Deus. É essa condição que nós hoje queremos ser, é dessa condição que nós queremos ser libertados como seres humanos. É por isso que nós frequentamos lugares que nos levam a refletir sobre Deus. Pastor, mas você está falando isso aqui, mas que igreja pequenininha, você está falando isso, mas tem igreja aí que faz isso aí lá e está lotado. Está lotado, irmão, mas eu estava conversando outro dia, está lotado, mas é modinha. Outro dia tinha uma aqui perto que estava lotado, 5.000 pessoas praticamente, hoje não tem mais. Aí virar lá para o outro lado. Amanhã aparece outro pastor, eles vão para o outro. É assim, é modinha. Mas nós estamos falando aqui de essência. Nós estamos falando de coisa que realmente importa. De pessoas que realmente sabem o que querem. Não estão procurando uma celebridade. Se amanhã um de nós aqui virar uma celebridade, vai lotar também. Mas não é por causa da palavra, é por causa do seu nome, do meu ou da pessoa que estiver aqui. Não é por causa da essência. E é aí que está a coisa. Nós queremos ser libertos, mas às vezes nós caminhamos errado, nós buscamos errado. Queremos justiça, porque dentro de nós, olha só como que é a coisa. Nós queremos, ser humano, tá? Estou falando nós, não propriamente que esse público aqui reunido, mas o ser humano quer justiça. Porque dentro de cada ser humano existe uma voz que fala. Isso é certo. Você pode até errar, tá? Aqui não deve ter ninguém que nunca errou, mas se você errar, você vai ver isso. Né? Acredito que aqui não tem, né? Pessoas que já erraram. Mas quando você for errar, você vai saber. Uma voz vai falar dentro de você lá. Isso não é certo. Estou ironizando, tá? Mas sabe o que é isso? É a lei moral. Até os bárbaros, eles sabem. Aqueles que não têm lei e regra alguma, eles sabem o que é certo e o que é errado. Deus deu para os judeus uma lei escrita, mas isso não significa que os outros povos não tinham uma lei. E já foi, é alvo de estudo, eu não aprofundei nisso, mas alguns aqui talvez já tenham aprofundado. Tem outras nações que muito antes de Israel ter algo escrito, eles já tinham ali o seu código. Tinham o seu código. Se você procurar, você vai ver lá. Por que eles tinham o código? Porque dentro de nós existe algo, porque é a essência de Deus dentro de nós, porque fomos criados à imagem e semelhança dele, e fala, isso não é certo. Matar é certo em algum lugar? Não é mais mata. Mata por conflitos, por interesses, mas não existe um lugar que se mata sem uma causa.
Nem os animais fazem isso, e muito menos os seres humanos, mas matam por rebeldia, matam por outras situações. Mas é a prova de que ninguém é a favor. Isso é a lei moral. Mas não fazemos boas escolhas e continuamos errados. Nós sabemos o que é certo, mas ainda fazemos errado. Paulo vai falar isso aqui. Então tentamos fazer nosso melhor, arrependidos. Por vezes nos enganamos no que chamamos de santificação. Olha aí que nós vamos apresentar um dilema. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós não fazemos. Ou outras vezes nós, sabendo o que é certo e errado, como o ser humano fez e desagradou a Deus, que Deus, lá em Isaías fala que ele tinha nojo disso, de ver, era só religiosidade, era só liturgia, queria ser o melhor, queria fazer certinho, queria parecer certinho. Eram os fariseus tão criticados por Cristo, parecer certos, mas eles, como diz a Bíblia, rodavam o mundo inteiro para fazer um prosélito, que é um convertido, e quando faziam réu do inferno 2 vezes mais. Não, mas desse jeito a coisa parece muito difícil. Parece, mas não é. É mais fácil do que se parece. Nós, como sempre, é que complicamos com o nosso toque de sabedoria, de achar que somos melhores, que somos tudo, ao invés de nos colocarmos como Paulo na nossa condição de dependentes, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo vai se colocar lá na frente como dependente. Olha só, diante dessa questão de nós sabemos o que é certo e o que é errado e não fazemos, ou ora, sabendo o que é certo e errado, vamos ao tal processo da santificação. Hoje que tem aí, irmãos, vou te falar, hein? Que tem de pregador aí pregando santidade, e hoje tá, mas quando você ouve aquela, eu não consigo. Quem vai ouvir, quem está aqui, eu não consigo, porque o padrão é muito grande. Mas se esses camaradas realmente fazem aquilo que eles falam, esses camaradas estão errados aqui na terra. Nós somos humanos, nós sabemos a verdade, e é por isso que muita gente está carregando o peso da culpa, o peso do pecado sobre eles, porque não conseguem servir a Deus da maneira correta. É por isso que Lutero foi condenado. É por isso, que muitos outros foram, apesar de fazer algo que mudou ali o seu, muito antes de Lutero teve um outro, que na verdade o Lutero colocou, passou para a história como um reformador, mas antes dele tiveram outros que foram condenados, que foram mortos, que foram sacrificados, e tiveram outros também depois, mas porque mostraram a verdade, e, como existem outros hoje condenados porque mostram a verdade. Porque Paulo foi morto, como ele disse, eu vou ser entregue como sacrifício. Pela história, provavelmente ele tenha sido decapitado, porque já não suportavam mais ouvir a voz desse homem que ecoava, e os religiosos já não suportavam ouvir a verdade saindo daquela boca, com conhecimento, com vivência. E hoje nós vemos isso aí nesse mundo, que nós poderíamos estar levando as pessoas a Cristo, a religião, nós religiosos, mas muitas vezes nós colocamos peso nas pessoas, eu estou falando nós, não, porque é mais fácil de dizer assim, mas eu tenho trabalhado, tenho orado para não ser, para não fazer, para não. No primeiro caso, nós temos a imagem, o primeiro caso que eu citei, aquela pessoa que sabe o certo e errado e não faz. Nós geramos nas pessoas a imagem de um Deus super exigente. E o que muita gente fala a respeito do Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento era mau. Não. O Deus
da antiga aliança era outro. Não. Deus é Deus, Deus sempre será Deus, Deus não muda, é o mesmo. Mas a forma como o homem entende a dispensação, o momento, a revelação é importante. Do outro lado, o que eu disse, aquela pessoa que prega um padrão de santidade, que prega santidade com tanta ênfase que eu estou falando, eu não estou criticando, tá, irmãos, ou aquele que vai ouvir, que temos que nos santificar. Só que existe uma maneira correta e não a forma da doutrina, como eu disse aqui. Nós vamos estabelecer toda quarta que agora vai ser doutrina, e eu vou falar o que você pode fazer e o que você não pode. Aí o que nós criamos? Um padrão impossível. Sim. Nós vamos criar aqui a imagem de um Deus que ele é tão bom, e ele é, mas na nossa cabeça nós vamos olhar para ele de uma forma que não vale a pena segui-lo, porque eu nunca vou chegar à imagem dele. Aí chegou onde eu precisava, embora eu já não tenha mais tempo, mas eu vou resumir, porque depois a gente continua essa história. Você entendeu aqui que tem duas situações complicadas? Ora você vê o ser humano, você que vai assistir, porque eu creio que aqui nós já chegamos a um outro nível, mas é necessário que nos nossos pequenos grupos nós tenhamos pessoas enraizadas, porque aqui nós temos jovens, nós temos crianças que vão dar as cartas depois de nós. Temos nós que temos que estar seguros a respeito do que nós cremos, e cremos de maneira correta. Então nós mostramos como religiosos, se seguimos isso, porque isso tudo que eu disse aqui é pura religiosidade. Você falar de Deus ou pregar de uma forma que as pessoas olhem Deus de uma maneira maldosa, como Deus mau, como aquele Deus que eu sempre comento aqui, sentado lá no trono, que não é Deus, é Odin, é aqueles camaradas lá da teologia, da história, tá? Da mitologia, mas não é Deus. É o Deus que quando você erra, e eu tenho certeza, porque isso acontece às vezes comigo, com certeza vai acontecer contigo, você já espera, e caramba, agora, daqui a pouco é um raio na cabeça, daqui a pouco meu pneu vai, aí seu pneu fura, você fala, foi Deus, foi por causa do que eu fiz. Irmão, misericórdia. Quem já pensou isso aí? Seja sincero para mim, só eu quero ver que você só eu que pensa. Quando aconteceu uma coisa ruim contigo, foi por causa de Deus, por causa daquilo que eu fiz. Esse pensamento não é o pensamento da nova aliança. Ou, por outro lado, você achar que o seu padrão nunca vai alcançar. Você não vai mesmo, irmão. Se você quer seguir o que diz a palavra, sede santos, porque eu sou santo, mas fazendo do seu jeito, você vai errar. Como diz a palavra, maldito é o homem que confia no homem. Aí você pensa que é o quê? E aí eu ouvi, não posso confiar não posso confiar lá no mundo não. E faz do seu braço a sua força. É inclusive eu confiar em mim mesmo, confiar na minha justiça própria, confiar que eu posso fazer, confiar que eu posso ser melhor, que eu posso ser santo sozinho. Então, e aí, o que você quer dizer com isso então? O que eu quero dizer na mensagem? No versículo 15 em diante, Paulo, ele mostra esse conflito que eu estou passando para vocês, do 15 ao 23. Ele expõe o dilema que a humanidade vive sem conseguir o resultado desejado. Esse homem que tinha uma propriedade para falar, porque ele esteve dos dois lados, ele coloca aqui: não entendo o que faço, pois realmente quero fazer o correto. Olha só,
Graças a Deus que eu consegui enxergar essa palavra, foi onde os meus conflitos começaram a melhorar, quando eu comecei a entender verdadeiramente o que era servir a Deus, quando eu realmente comecei a me afastar daqueles que estavam me levando para outro lugar, a não ser o trono da graça de Deus em Jesus Cristo. Quando eu comecei a ler, assim como Lutero, quando começou a ler sobre a fé, eu comecei a entender. Não entendo o que eu faço, pois realmente quero fazer o que é correto. Talvez a sua situação. Porém não consigo. Faço sim aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero, isso prova que a lei em si é boa. A lei é boa, você sabe. Nesse caso, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Quando quero fazer o bem, não faço, e o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda está dentro de mim. Quando quero fazer o bem, faço inevitavelmente o que é mal. Quanto à minha nova natureza, eu tenho prazer na lei de Deus. Contudo, existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. A partir dessa leitura, eu não preciso falar. Você entendeu o dilema? Entendeu as perguntas? Entendeu o problema? Eu creio que muitos não tenham aprofundado nessa palavra. É por isso que é importante, irmãos, ler a Bíblia. A Bíblia é mais que um livro. Eu tenho falado muito isso no trabalho, tenho tido oportunidades ímpares. Eu jogo uma palavra, a pessoa acha interessante, olha, isso é Bíblia. Vocês acham que Bíblia é religião? Bíblia é conhecimento, Bíblia é inteligência, Bíblia é sabedoria. Jesus é mais do que um líder religioso. Ele não veio aqui para fazer seguidor, ele veio aqui para chamar-nos a um relacionamento com o Pai. E eu creio que muitos aqui não tenham analisado ainda essa palavra, se leram, passaram aquela vida correndo que a gente faz de manhã cedo, correndo para ir no trabalho, ou de noite para dormir, que você dorme com a Bíblia aberta, caindo em si. Mas para você ler e estudar essa palavra e olhar o conflito, quem nunca viveu esse conflito? De não querer fazer algo, mas fazer, mas fez, mas sabe que não era para ter feito. Olha que conflito, irmão. Se bobear, você vai precisar ir num psicólogo para entender esse conflito. Mas é um conflito gostoso de você avaliar, porque é o que é a nossa realidade. É por isso que Paulo foi o que foi, porque você não vê Pedro nessa situação, porque o Pedro, apesar de tudo, o Pedro, o Tiago, o João, que era um discípulo que Jesus amava, sabe o que eles tiveram coragem de fazer uma hora? O Senhor Jesus, você quer que a gente manda fogo na cabeça dessa gente e acaba com tudo de uma vez? Eles tinham aquela visão de santos, eu estou com Jesus, o Tiago e o João, se dependesse deles, eles mandavam fogo na cabeça do povo, resolvia a questão. Muito diferente de alguns religiosos hoje. Tem gente que ora com outra pessoa, joga esse camarada numa cama para ele aprender o que é a prova, bota esse camarada numa cadeira, tira o emprego dele para ele entender. Tem. Se você que gosta de ouvir aí essas pregações, você acha isso aí na internet. Tem gente que ora assim, tem gente que fala isso. Enquanto você não cair numa cama, você não... Misericórdia, irmão. Isso não é de Deus. Eu falo sem medo. E nós vamos estar diante dele um dia para você ouvir isso e ver. Não é. Porque Jesus veio justamente para quê? Para ser alternativa sobre isso tudo aqui. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir ser santo demais, bom demais, e nem vai conseguir se santificar demais. Aí entra a alternativa. Quem
me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo? Olha, a situação toda aqui foi colocada nesses versos, mas é aqui que entra a graça. A graça não como isso tudo que você pode ouvir aí, porque também tem seus dilemas do que é de mais e o que é de menos. Mas graça nada mais é do que o favor que eu e você não merecemos. A graça nada mais é do que você entender que a obra completa quem fez foi Jesus. A graça nada mais é do que você entender que o cordeirinho é Jesus. A Bíblia diz aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu já falei aqui outras vezes, você sabe que quando o anjo da morte ia passar lá na casa dos egípcios, Deus mandou passar o sangue lá nas ombreiras da porta. Lá dentro, irmão, vocês acham que lá dentro só tinha, a Bíblia fala que só tinha gente boa lá dentro? Lá tinha israelita ali que não merecia estar vivo não, e tinha filhos de egípcio que na nossa, tá? Eu vou falar no nosso entendimento, para você não julgar Deus e não pecar mais ainda, que não mereciam morrer, porque eram crianças. Mas era o sangue, é para você entender que não era sobre eu e sobre você, sobre a nossa capacidade de ser, era sobre o sangue, era sobre Jesus. Onde tinha sangue, o anjo não entrava, mas onde não tinha, era choro, virou choro. E é assim hoje. Por que eu estou falando sobre isso? Por que ele está trazendo essa palavra? Porque é uma palavra que tem que ser falada, porque cada irmão que está vindo trazer, que está trazendo palavras que Deus está colocando no coração dele. Se você olhar para as últimas palavras, você vai ver a sequência de Deus na nossa vida. E é por isso que nós chegamos aqui. Hoje é dia de ceia, mas se você não entender a importância do sangue, você vai só tomar um pouquinho de suco de uva. Se você não entender a importância do pão, do corpo de Cristo, você vai só comer pão. E eu não quero. A Bíblia diz que haverá um peso. Eu chamei aqui a pastora Rosana para pastora, chamei o Flávio e o nosso irmão Amarildo, a nossa irmã Cláudia, para diaconisa, o irmão Geraldo. Vai ter peso sobre nós e sobre aqueles também que não ouvirem a verdade. Vocês podem ser, vocês podem pagar por minha falta de zelo. Então não é isso que nós queremos. E é por isso que nós buscamos a unção do Espírito neste lugar. É por isso que nós damos valor aos pequenos começos. E eu não importo de estar, eu gostaria de estar levando essa mensagem para uma multidão. E eu sei que nessa multidão aconteceria igual aconteceu com Jesus quando ele trouxe aquela verdade. Muitos ali, porque eu já tive a oportunidade, eu me lembrei algum tempo, né? E é uma mensagem que, se eu algum dia for chamar, é a mensagem que eu vou levar. Nunca mais vou voltar nessa igreja, mas é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. É sobre isso, é sobre a graça, é sobre Jesus e não sobre eu, é sobre Jesus e não sobre você. É sobre você sim aceitar a Jesus e o seu sacrifício, aceitar Jesus como aquele que vai te lavar, que vai te remir, que vai te fazer produzir frutos, mas não aquele que você vai primeiro produzir fruto para depois chegar a Cristo. Não. Primeiro Jesus, depois vai e não pegues mais. Não teve nenhum que Jesus falou assim: primeiro você arruma sua vida e depois você vem. Olha lá o que aconteceu com aquele moço lá, Zaqueu. Não, Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim: não, hoje eu quero estar na sua casa. Ele só falou isso com é importante dizer, né? Nicodemos, ele deu uma chamada a Nicodemos. Sabe por quê? Nicodemos é igual a nós, religioso.
Então tinha que primeiro nascer de novo, porque ele já falava que conhecia Deus, ele já falava que sabia das coisas de Deus. Então eu e você temos um compromisso, mas para o mundo nós precisamos atraí-los a Cristo. Esse é o Evangelho da graça, sim, como o apóstolo Paulo também fala lá nos Gálatas. Ele fala sobre a graça e ele depois fala que se vier alguma pessoa falar de outro evangelho, que ele seja anátema. Sabe o que significa anátema? Amaldiçoado. E ele repete a palavra no versículo de baixo. É uma dupla maldição aquele que prega um evangelho diferente. É um evangelho que não contém Jesus, que contém a força humana, que contém a sua força, o seu esforço. E é por isso que eu falo com tranquilidade: vem, irmão. Jesus falou: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você nunca vai se preparar, você nunca vai estar suficientemente pronto. Então você e eu temos que entrar. Porque Deus, antes na velha aliança, você não podia entrar no Santo dos Santos, porque o troço era fechado. Mas a Bíblia diz que rasgou o véu, o marido pregou aqui, rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo, não foi eu que cheguei lá e fiz isso aqui, não, ó. Foi você que chegou lá e fez, ó, de baixo para cima. Olha, foi muito interessante a colocação dele, ó, de baixo para cima. Foi eu. Veio de cima para baixo. Veio de cima para baixo. Deus abriu a porta para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa. Olha a profundidade. Por que é gostoso? Eu sou apaixonado pelo Evangelho nesses termos. Nesses termos. Eu não me envergonho do Evangelho nesses termos. Eu me envergonho do Evangelho que acusa, que aponta, que afasta pessoas de Deus. Mas eu me alegro no Evangelho que faz as pessoas chorarem quando escuta essa mensagem. Que faz a pessoa, mas às vezes ela não vem. Não vem. Mas ela fica tocada. Não vem no primeiro momento, mas ela se sente tocada. Irmãos queridos, é aquele evangelho que quando você o recebe, você vai ser para sempre. Sim, você vai ser transformado de verdade. E eu posso colocar 2 exemplos. Isso aqui eu não tinha pensado, refletido, mas me veio aqui agora pelo Espírito. 2 homens que exemplificam muito bem isso: Judas e Pedro. Porque para mim, avalie você, para mim o que eles fizeram foi a mesma coisa. Porque quando a gente diz que quando você recebe você não perde, aqui temos dois homens que mostram esse exemplo. Pedro errou com Cristo, mas ele sempre voltou a Cristo porque ele sabia que ele tinha dificuldade e ele recebeu Jesus novamente. O Judas, ele foi lá e resolveu tirar a vida porque ele não conseguiu encarar Jesus novamente. E aí o que acontece? A Judas já era salvo? Não, ninguém era salvo ainda. Jesus não tinha morrido. Jesus morreu horas depois. Se Judas tivesse esperado, assim como Pedro, ele poderia estar salvo. Se Judas não tivesse agido por si mesmo, tirado sua vida, ele poderia ter mudado a história. E que testemunho esse homem não teria? O Paulo matou e virou um testemunho. Judas, olha o testemunho que Judas daria se ele tivesse prosseguido. Sim, a obra tinha que ser feita que estava na profecia, beleza, mas ai daquele que a profecia está aí para realizar. Vai existir um anticristo, mas precisa ser você, precisa ser eu? Aqui, mas lá que de maluquice, nunca vai ser eu. Pode ser, ué. Começa aí com umas coisinhas aí, vira aí uma celebridade, vira um bambambam aí, que daqui a pouco você está lá no lugar dele, sentando. Pode ser um de nós aqui. Não pode, meu amigo? Pode. O espírito dele já está no nosso meio. Mas precisa ser eu? Não. Não precisa. Precisa ser você? Não precisa. É isso que eu quero colocar. É que a questão é Cristo, meu amado, minha amada.
Que essa mensagem nessa manhã, somando com todas, é por isso que é importante você ver, que se você ouvir as mensagens que foram trazidas nos últimos dias, você vai ver o quanto Deus tem preocupado comigo e contigo, e é por isso que eu cheguei aqui hoje com essa mensagem. Oh, aleluia! Uma mensagem de obra consumada. Ou até isso o meu marido falou aqui semana passada, ele falou tetelestai. Vocês já ouviram a gente falando essa palavra aqui, não já? O meu marido repetiu ela aqui no domingo. O que significa essa palavra? Quem sabe me dizer? Está consumado. É aquela palavra de Cristo lá. Está feito. Foi a palavra que ele dizia. Essa palavra lá na história diz que os judeus usavam ela quando era o seguinte: eles deviam alguma coisa. Você pensa agora naquela dívida sua no banco. Aí você vê ela escrita: paga, cancelada. Foi o que aconteceu comigo e contigo. Nós tínhamos uma dívida porque nós erramos. E aí eu não estou falando daquela história que você escuta alguns falando aí na TV, não. Vai lá no banco e toca lá na porta do banco, você vai receber uma carta que sua dívida acabou. Faz isso ali. Vai dar nada não. Vai não. Mas essa aqui, meu irmão, oh, glória a Deus, essa se cumpriu. Jesus falou: está consumado, tetelestai, o recibo está pago. Ele riscou a cédula que o diabo tinha contra mim e contra você. E você agora só continua em dívida se você rejeitar, porque tem escolhas ainda, tá? A dívida foi paga, mas você pode achar que não está paga. Não fui eu que paguei? Que o banco mandou para mim. Imagina que isso aconteça, tá? Mandou lá para sua casa comunicamos o que agora é lei, né? Tem que mandar um recibo de quitação. Aí você está devendo, mas chegou um recibo de quitação lá na sua casa. Senhor Amarildo, comunicamos que a sua dívida conosco está paga. Está comprovado, papapá, viu o valor, tudo certinho, tal. Foi paga por alguém, né? Porque ali, consequentemente, não vai ser paga do nada, né? Aí você vai lá e vai falar assim: eu não vou não, eu não quero isso aqui não, que loucura, eu quero pagar minha dívida. Bom, eu estou brincando aqui contigo, né, irmão? Mas de repente você vai querer ir lá, mas eu não faria. Eu estou feliz, amigo. Eu vou comemorar, hein, Vanessa? Nós vamos comemorar, vamos comprar uma pizza, vamos festejar, né? Mas tem gente que fala, irmão, tem gente que Jesus pagou, mas ele quer ajudar Deus. Ele quer, não, peraí, eu fui salvo, mas eu tenho que ser santo. Aí o sujeito muda o tom de voz, o sujeito muda a roupa, e ele para os outros, ele virou o bambambam. Agora, não controla ele 24 horas não, filho, que eu falo sem medo. Não vai olhar o que ele faz escondido não, porque você vai assustar. Isso é religião. Não sejamos assim. Que nós possamos fazer a diferença, meu amado e minha amada. Glória a Jesus. A ênfase na obra consumada completa, de onde vem a resposta à nossa pergunta. O único que pode nos livrar e nos salvar, no sentido mais completo das nossas necessidades, é Jesus Cristo. Nele todas as exigências foram cumpridas, e crer corretamente em sua obra nos faz viver corretamente. Não se trata de uma mudança hipócrita de comportamento, mas uma mudança interior da mente. É o que nós conhecemos com a palavra que você já deve ter ouvido: metanoia. É a mudança de mente. É você não aceitar que seja diferente disso porque mudou. Agora é outra situação. O velho homem ficou para trás. Se você crê nisso que eu estou te falando, irmão, muda. Porque eu sempre brincava, que eu lembro do Romulo, que ele vinha com tênis, ele estava um tênis branquinho. Aí eu falava também um desse. Eu duvido que vocês pisam no bar com tênis daquele. Você vai tirar ele, você vai pôr uma sacola, mas você não vai. É a essência do ser humano. Se você está lavado, você não vai querer sujar de novo. Você não é porco. O porco, você pode dar um banzinho nele. Quem já criou porco, o pai ou a mãe já criou porco, sabe que é verdade. Pode dar pega um porquinho bonitinho, ele é bonitinho, né? Quando é pequenininho,
aí, dá uma lavada nele, limpa ele bonitinho, só dele pra você ver o que ele vai fazer. Quem via Peppa Pig lembra, né? Passei na lama. Ela vai voltar para a lama, porque é lá que eles gostam. Agora, se nós estivermos lavados, aí entra o processo, porque você vai olhar para Cristo. Mas eu não quero dizer que você não pode dar uma escorregada, mas você vai recuar. Olha o processo aí, me permita, irmã, o exemplo aqui da nossa irmã, ela confirma a minha tese, não uma teoria. Diferente de outros lugares que eu passei, eu vi pessoas deixando pessoa que fumava ir para a rua de novo. Por quê? Porque você tem que parar de fumar. Tem que parar de fumar. A pessoa não aguentou, ela voltou para o não. E perdeu mais ainda, porque ela, além de fumar, ela passou a beber também, passou os agora e acabou. Piorou a situação. E está aí hoje em situação de vulnerável. Nós, quantas pessoas nós vimos na situação, já falou isso conosco? A nossa irmã, um dia encontrou comigo, né, irmã? Me permite, né, que agora já passou, né? Encontrou comigo e ela estava com esse cigarro, não precisa nem esconder, tá? Pode continuar. Ela toda com esse irmã, mas é por respeito, pode ficar, irmão. O dia que Deus te tirar, Ele vai tirar de vez. Não vai ser escondido, não. E foi. Quanto tempo tem já, irmão? 3 anos. Esse tem testemunho, a gente tem que começar a contar testemunho das pessoas aqui. Você também me contou os testemunhos essa semana que tem muitos testemunhos. Flávio tem, várias pessoas que têm testemunhos maravilhosos do que Deus faz e não do que nós fazemos. Aqui não é o pastor Márcio que vai fazer a mudança na sua vida, nem nenhum de nós. Eu gosto quando os irmãos aqui brincam, não é o pastor Márcio, né? Se você falar isso em outra igreja, vai para outra igreja e fala isso tanto pastor ali, vocês vão ver o que vai acontecer. Faz um teste, porque por muito menos eu já vi. Mas aqui é a verdade, porque não é eu, é Cristo. E vocês falarem isso é sinal de que a essência da mensagem está entrando no seu coração. Assim, finalizando, senão daqui a pouco tem assim em Romanos 8:1. Portanto, prestem bem atenção, irmãos, através de Jesus Cristo, pela fé, não existe mais condenação, irmão. Não é eu que estou falando, para os que confiam nele e não na sua própria justiça. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação para aqueles que estão ou pertencem a Jesus Cristo. Amém? Como diz um pastor que eu gosto de ouvir, acabei, irmão, graças a Deus, está falado, está encerrado em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. E se você entendeu ou pensou algo diferente, busque o Espírito Santo, busque a unção do Espírito Santo. Reflita no que eu falei, volte atrás do que eu falei, e você vai entender, porque essa mensagem entrou no meu coração e ela não tem como ser mudada. Essa é a palavra da comunidade cristã Formosa. E eu estou falando isso, mas eu estou vendo que vocês estão indo no mesmo caminho, e por isso que eu não tenho medo aqui de falar e as pessoas começarem a sair. Mas é uma mensagem que verdadeiramente, se for falar em outros lugares, se você for chamado numa igreja e falar a mensagem que você tem trazido aqui, filho, você nunca mais volta lá. Nunca mais vai ter convite, mas você vai estar falando a verdade. Não é o processo que os grandes homens que você escuta aí têm falado, não é da forma que eles ensinam, é da forma como Jesus nos ensina, pelo seu Espírito Santo. Recebe Jesus e Ele, com uma obra completa, mudará a sua vida. Tenha convicção disso. É isso que nós falamos. Nós estamos aqui pregando um evangelho de libertinagem, como alguns falam a respeito da graça. Essa mensagem faz as pessoas pecar. Que é isso? Você vai pecar quem não tem compromisso, quem não tem. Se você não quer Jesus, fica lá fora. Mas se você quer Jesus, como que você vai continuar? Então é um raciocínio errado, é um problema, isso aí é um paradoxo, é uma dificuldade mental da pessoa falar determinadas coisas. Porque é impossível que aqueles que recebem Jesus continuem sendo
quem era antes de receber. Que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, ilumine a sua vida em nome de Jesus. Amém? Toda honra e glória para Jesus. Aleluia! Quem me livrará, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos? Fala, gente, quem? Dá a resposta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus, aleluia! É Jesus, glória a Deus. Amém? Irmãos, chegamos ao término da nossa mensagem, estamos chegando também, ao fim do nosso culto dessa manhã de domingo, mas não estamos chegando ao fim da graça de Deus sobre nossas vidas, amém? Que ela continue caindo sobre nós. Você agora é convidado conosco a trazer a sua oferta de amor, a sua com alegria, e você também vai compartilhar conosco hoje da ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Oh, glória! Diz a palavra que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. E ele também fez isso semelhantemente ali com o vinho. E ele disse para tomar, comer, tomar e beber. Mas antes disso foi explicado que cada um olhasse para dentro de si, diante da mensagem que nós estudamos nessa manhã, que nós falamos, nós refletimos. Olha para dentro de você e veja: eu ainda confio no meu braço mortal ou eu estou seguro de que é sobre Jesus? Se você já sabe, se você tem certeza, é sobre Jesus, irmãos, entra de cabeça e creia, e quem vai fazer a obra é Deus. Lá mesmo, acabou a mensagem, mas eu posso deixar de falar, lá mesmo com os discípulos, continuou tendo problema. Paulo precisou repreender Pedro, que achava que era o bom, precisou resistir ele na cara várias vezes. Então, você pode até ainda dar umas escorregadas, mas você vai voltar para a origem se você realmente estiver crendo corretamente e estiver recebendo cada vez mais de Jesus. Então, essa é a mensagem que salva e a mensagem que edifica. Então, eu vou chamar aqui hoje ali, eu não posso chamar porque eles estão cantando. Quem vai me ajudar? Mateus vai fazer para mim, Mateus tem feito aqui para mim a higienização. Os irmãos podem trazer. A gente aproveita esse momento, irmãos, porque já estamos finalizando. Pode trazer sua oferta de amor, com alegria, trazendo uma coisa com aquilo que o Senhor trouxe no seu coração, seus dízimos, suas ofertas, para a gente continuar trazendo palavras como essa, podendo desfrutar de momentos como esse, podendo estar editando essas mensagens para poder ir para o ar. E eu tenho certeza que vidas têm aumentado as curtidas, tem aumentado os seguidores ali, tem pessoas ouvindo pelos relatos que chegam, e eu tenho certeza que a mensagem, o seu louvor tem feito diferença na vida de alguém. Um dia desse apareceu ali um comentário de alguém que não é daqui, mas nunca ouvi, não dá para ver de quem que é. Então tem pessoas sendo abençoadas, sendo agraciadas, o nosso irmão também que fazia parte aqui, tem contribuído conosco com o Ricardo. Olhem por ele, irmãos, também. Não sei se vocês lembram, o Ricardo sentava sempre aí no cantinho. Deus abençoe a vida dele, ele não tem vindo aqui de manhã dizer que é mais complicado, alguns outros irmãos também, mas o Senhor que está tratando, Ele com certeza vai nos iluminar, como Ele nos iluminou para estar aqui às manhãs de domingo. Vamos lá então, vamos louvar? Louvor. Eu vou chamar o Rômulo. O Rômulo aí, outro dia chamei o Mateus, o Mateus nem escondeu hoje, não, ele está lá. Vou chamar o Rômulo e esse irmão hoje, deixa eu dar uma folga. Vamos ajudar aqui na ceia. Então, deixa eu você ali. Amém? Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Deus é maravilhoso. Aleluia. Amém. Eita, E lavar os pés não precisa de lavar o corpo. Elementos. É vida, irmãos, é vida. O pão é vida. O vinho muitas vezes representa saúde. Olha que dois elementos. Jesus não poderia ter escolhido nada melhor para representar o que Ele quer fazer na nossa vida. Então comamos e bebamos para a glória de Deus. Amém.
Sinta, meu irmão, sinta forte agora em Cristo Jesus, porque você fez um corpo com Ele. Sabe o que é isso que significa? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que Deus continue nos iluminando, nos fortalecendo, e que a palavra de Deus continue te acompanhando durante essa semana, tá? Não deixe de ler, de estudar, de meditar sempre nas palavras do Senhor. Deus abençoe. Esse mês quem que é os aniversariantes? Tem ali? São Michael, né? Amanhã? Então, lembrar do nosso irmão, tá, gente? Em oração. E vamos então ficar de pé, vamos agradecer, que Deus abençoe, vão em paz para seus lares, leve essa palavra no coração, alegria, não falta dia 22, em nome de Jesus, está sendo bom, é um momento da gente inspirar, né? Os casais, os jovens casais, os futuros casais, é isso aí, né? Essa semana, mas eu já vou no dia dos namorados. Vai, pode ter 2 dias. Eu não estou chamando de dia dos namorados, é o encontro de casais. Você pode ir lá, dia 12, né? Pode levar ela naquele restaurante que vocês já tinham planejado. Não tem problema não, né? Só vai num restaurante menorzinho, porque depois eu fiquei triste que pagou caro e não comeu nada não. Pai querido e amado, eu te agradeço, meu Deus, por este culto maravilhoso, por essas vidas aqui presentes, pelas vidas que virão, Senhor, pela mensagem que veio do Senhor, porque o Senhor tem, Senhor Deus, nos fortalecido com ela. É uma mensagem que nos tira, Senhor Deus, do lugar onde nós estamos acostumados. É uma mensagem que nos faz, ó Deus, buscar, ó Deus, dentro de nós uma melhoria, Senhor Deus, a partir do exemplo que é o Senhor, que o Senhor possa cada vez mais nos fazer crescer, ó Deus, na graça, na fé, crente, Senhor Deus, em tudo que nós vimos aqui nesta manhã. Senhor Deus, obrigado pela ceia, obrigado, Pai querido, pela inspiração, ó Deus, que nós temos recebido cada manhã de domingo aqui neste lugar. Quero te pedir, Pai, que o Senhor possa despertar outros, ó Deus, para vir fazer parte, para receber também, para crescer, ó Deus, em fé, para ver os milagres, ó Deus, não, ó Deus, porque nós fazemos uma campanha do impossível, mas porque realmente o Senhor tem feito impossível nesse lugar, e nós cremos, e nós temos exemplo com essas vidas que aqui estão. Que o Senhor continue então, meu Deus, ajudando, abençoando essas vidas que vão ouvir essa mensagem, hoje ou qualquer tempo. Ó Deus, traz alívio, traz, ó Deus, paz, traz libertação, faz a obra das suas mãos na vida desses que aqui estão, daqueles que receberam, ó Deus, ó Pai, como sempre falamos, ó Deus, gotículas, ó Deus, remanescentes, um pouquinho da palavra do Senhor dos que passaram, aqueles que vão ver o vídeo, aqueles que não puderam, guarda cada um, ó Pai, da nossa comunidade, Pai, o nosso aniversariante, Senhor Deus, da semana, seja abençoado, irmão Marcos, sua família, Pai, tudo aqui nós entregamos ao Senhor, em o nome de Jesus, amém. Amém? Agora toma posse aí, meu irmão, e leva a sua bênção e não entrega ela, e confia no Senhor hoje e sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja, com o amor de Deus, assim seja, que a doce consolação do Espírito Santo assim seja, seja conosco hoje para sempre. Amém.